Teoria e metodologia da ciência. Aula 7. Epistemólogos. Agora que você já estudou os textos, vamos fazer uma espécie de resumo esquemático com as principais ideias dos 4 autores estudados nessa aula. O que caracteriza o conhecimento científico é essa possibilidade de se provar que uma teoria científica está errada e de corrigi-la ou substituir por outra melhor. Para Popper, o valor da ciência não está na comprovação experimental das teorias, mas na possibilidade de provas experimentais poderem falsear os seus enunciados científicos. A observação nunca pode provar positivamente que uma teoria é verdadeira, mas pode mostrar que uma teoria está errada. Primeiro, se identificam problemas, lacunas no conhecimento ou fatos que ainda não encontram respostas na literatura atual. Depois, se propõem hipóteses como respostas possíveis para esses problemas. Quanto mais falsificáveis forem, mais científicas se tornam. Após, há que se fazer experimentos e críticas intersubjetivas. Na tentativa de falsear as hipóteses propostas, o próprio cientista tentará falsear suas hipóteses. Se elas resistirem aos testes, então se diz a hipótese foi corroborada. O conhecimento científico progride dessa forma por um processo de substituição ou renovação de suas teorias, e não pelo acúmulo de certezas. O que podemos ver é que para Popper a ciência progride pela testabilidade das suas soluções e das suas afirmações. Aquilo que consegue se manter apesar de ser testado constantemente é o que fica valendo. Podemos chamar de critério da eficiência. O que funciona permanece, o que não funciona deve ser abandonado e deve ser descartado. Assim, podemos sempre ter uma evolução não mais pelaquilo que a ciência afirma, mas pelaquilo que a ciência nega. A ideia da falseabilidade é justamente isso. Aquilo que se mantém é aquilo que funciona e não foi falsificado ou não foi falseado. O objetivo fundamental da ciência não é afirmar verdades necessárias e eternas, mas é propor soluções que sejam temporárias, flexíveis e eficientes para a resolução dos problemas que temos. Podemos usar a expressão ideias à prova de bala. O valor de uma teoria está na sua corroboração, isto é, no fato de não ter sido ainda rejeitada após ter passado por severas provas. Todas as teorias vão, portanto, ficar vigentes enquanto não forem substituídas por outras que possam resolver melhor os problemas a que se referem. Para Henri Lakatos, a ciência cresce por superação de teorias ou programas de pesquisa. Um programa de pesquisa é científico quando possui coerência e leva a descobertas de fenômenos novos. A heurística positiva, como já vimos, indica como o núcleo irredutível, hipótese básica, pode ser suplantado, aparado pelo cinturão. O núcleo irredutível de um programa de pesquisa é a característica que o define. Se as observações contrariarem o núcleo, que é a hipótese básica, este não deve ser abolido. Assim, uma observação não destrói uma teoria, mas pode contribuir para o seu avanço à medida que possibilita reformulações e modificações no cinturão protetor. Por isso, heurística positiva é a evolução do programa a partir de um determinado núcleo que vai possibilitando novas possibilidades. A heurística negativa indica que o núcleo irredutível, a hipótese básica, não pode ser rejeitada, pois ele está protegido por um cinturão de hipóteses secundárias. O núcleo é infalsificável, por opção de uma comunidade científica, mas ele pode optar por sair do programa. O cinturão protetor é formado por hipóteses básicas, suposições subjacentes à descrição das condições iniciais e em proposições de observação. Então, o núcleo deve sempre ser protegido. Somente é abandonado quando o programa, ao invés de evoluir, involui e não mais se torna
competente para poder dar soluções. E aí, então, é abandonado. Fora de poucos programas que são abandonados, os demais estão sempre em constante modificação, reorganização e melhoria. Ou seja, evolução. As confirmações importam mais a Lakatos que as falsificações. Na história da ciência, um programa de pesquisa é substituído por um mais progressivo, gerando avanço científico. O trabalho no interior de um programa de pesquisa prevê alterações no cinturão protetor pela alteração nas hipóteses secundárias. Qualquer movimento é permitido, contando que possa ser testado independentemente e que não seja ad hoc modificações em teorias meramente projetadas para proteger uma teoria da falsificação. As teorias científicas são estruturas organizadas e podem ser explicadas em termos de metodologias de programas de investigação científica. Essas metodologias são constituídas por núcleos irredutíveis e cinturões protetores. Por exemplo, se a gente pegar a questão da evolução das possibilidades de comunicação à distância. Pegamos, por exemplo, o telefone como um programa e um núcleo duro. A primeira forma de telefonar era via telefonista, numa rede em que a gente ligava para ela e ela tinha que distribuir as ligações. Depois disso, veio o telefone fixo e a gente então poderia ter cada um na sua casa a possibilidade de telefonar e receber ligações sem depender de uma rede de uma torre externa e de um intermediário que era a telefonista. Agora, a gente tem a telefonia móvel, ou seja, levar o telefone para qualquer lugar e atender em qualquer lugar. Completamente diferente do início, mas o núcleo é o mesmo, a comunicação entre pessoas à distância, que hoje até fica engraçado, porque já não é mais tão à distância. Às vezes as pessoas usam os telefones para se comunicar estando muito perto uma das outras. De qualquer forma, o que a gente pode ver? A ideia, o núcleo central, é a mesma, um instrumento de comunicação, mas ele vai evoluindo e se modificando. E chegamos até quase um novo programa, porque hoje um telefone, além de telefonar, ele faz milhares de outras coisas. Ele até telefona, mas é muito mais do que isso. Só que não é isso que a gente está discutindo. A gente não está discutindo a tecnologia associada ao programa. A gente está discutindo a evolução do programa em si. Ou seja, o que mudou desde a primeira forma de telefonar até a forma que a gente tem hoje. E por isso uma heurística positiva que vai mostrando a evolução do programa. Um outro exemplo seria a questão do carro. O carro tem o mesmo conceito desde o primeiro fabricado. Mas o primeiro fabricado andava a velocidade máxima de 40 km por hora, era produzido em série, tinha um modelo e uma cor, e não se preocupava com muitas coisas que hoje a gente se preocupa, como conforto, design e tecnologia. Bom, o conceito, o núcleo é o mesmo, as aplicações são completamente diferentes. O programa evoluiu muito e modificou, e um carro hoje tem muito mais elementos do que a ideia inicial, como os equipamentos de segurança, como as tecnologias embarcadas para desenvolver comunicação, entretenimento e segurança também, assim como informação para navegação e todas as outras que vocês conhecem muito bem. Estes são exemplos de programas evolutivos, heurística positiva. Vamos pensar então num exemplo de programas que involuíram, da heurística negativa, que foram abandonados porque não deram mais conta. Um exemplo clássico pode ser o videocassete. Primeiro, a gente armazenava imagens em fita. Depois, a gente passou a fazer o armazenamento digital. Então, o núcleo não é mais o mesmo. No programa de armazenamento em fita, como videocassete ou fita cassete, que muitos de vocês nunca nem sequer tiveram contato, era um processo, um tipo de conhecimento, um tipo de construção, ou seja, uma característica específica do programa. Quando a gente passou a fazer armazenamento digital dos dados, e aí passamos para outro tipo de vídeos e outro tipo de possibilidades, cria-se um novo programa. Aquele foi abandonado. A gente não armazena mais dados em fita. A gente armazena digitalmente. E neste novo programa, a gente tem evoluções também, porque a gente tem várias formas de armazenar. A gente começou com o disquete flexível, depois o disquete duro, depois
o pendrive, o armazenamento interno, o HD externo e hoje a gente tem até a nuvem e outras possibilidades que estão colocadas. Então, essa ideia. Os programas podem evoluir pela heurística positiva, podem involuir pela heurística negativa e se eles realmente não conseguem mais ser efetivos porque a gente faz coisas de uma maneira muito mais competente, como a relação entre armazenamento digital de dados e armazenamento em fita, eles então são abandonados. Para Thomas Kuhn, a ciência progride por alternância de acumulação e revolução, num ciclo que vai de pré-ciência, ciência normal, ou seja, o paradigma acomodado, crise, o momento de revolução, nova ciência normal, outro paradigma estabelecido, nova crise e assim sucessivamente. O processo científico tem, por isso, caráter revolucionário, ou seja, implica no abandono de uma estrutura teórica e sua substituição por outra. Ele é relativista, levando em conta fatores sociológicos. A gente procura soluções e estabelece as soluções encontradas como modelos, ou seja, paradigmas, porque são as melhores soluções, aquela que melhor funciona, que é mais eficiente, que tem todo o melhor retorno. Quando essa solução não funciona mais, a gente então começa um momento de crise, de discussão, de entendimento e propõe uma nova possibilidade, um novo modelo, um novo paradigma. E aí então fica mais um tempo acomodado com aquilo que está funcionando bem. Depois vai ter uma nova crise, uma nova desacomodação, até estabelecer um novo paradigma. Os paradigmas são suposições teóricas mais técnicas, adotadas por uma comunidade científica específica. O que distingue a ciência da não ciência é a existência de um paradigma que sustenta uma ciência normal. Os cientistas procuram resolver os problemas e desenvolver o potencial de suas teorias, e assim comprovar que estão corretas conforme o paradigma vigente. Mesmo que encontrem alguns casos ou provas falseadoras, custam a abandonar suas teorias. O paradigma de Kuhn equivale ao núcleo irredutível de Lakatos. As anomalias são problemas em relação ao paradigma que resistem à solução. Tanto Kuhn quanto Lakatos rejeitam o falsificacionismo. Os fatos, provas e casos novos que conflitam com as teorias vigentes do paradigma tendem a ser ignorados pelos cientistas. Somente em casos críticos, quando os problemas se acumulam e viram anomalias que não encontram soluções, momentos de crise e revolução, é que podem abandonar uma teoria e substituir por outra melhor. Um cientista não deve ser crítico do paradigma em que trabalha. Somente quando uma anomalia atacar resistentemente os fundamentos mais básicos de um paradigma é que pode vir a solapar a confiança em um paradigma, ou quando a anomalia for importante para alguma necessidade social urgente. Detectar uma crise na ciência depende da análise de psicólogos e historiadores. Quando um paradigma é enfraquecido e seus seguidores perdem a confiança nele, chega a revolução. Aplicando a um exemplo para tentar entender um pouco melhor. A questão dos combustíveis. Vamos estabelecer que o paradigma anterior era os combustíveis dependentes dos derivados de petróleo. A gente agora já sabe que não vai ser possível, que não é o melhor jeito e que não é o melhor modelo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está testando outras formas, outras possibilidades. Esse modelo está em crise e, portanto, a gente precisa de um novo modelo. A gente ainda não chegou no novo modelo, a gente está na crise e na revolução, e aí então testando várias outras possibilidades, até que a gente chegue a um modelo melhor, mais eficiente, mais bem estruturado e que substitua o modelo anterior dos combustíveis. Então, é assim que a ciência evolui para Thomas Kuhn, pela ruptura dos paradigmas. Quando uma coisa entra em crise e não funciona, e na opinião do autor tudo entra em crise, nada vai ficar estável, a ciência não é o lugar das verdades absolutas e estáveis, porque o mundo não está parado e a realidade está em constante movimento e constante transformação. Por isso, as soluções, as teorias, os modelos, as condições estão sempre mudando e a ciência precisa, portanto, produzir resultados que acompanhem essas mudanças. E por isso ela deve ser revolucionária.
Para Paul Feyerabend, na ciência não há regras que estabeleçam padrões universais que devam ser seguidos, como metodologia da pesquisa. Nenhuma das metodologias da ciência que foram propostas foram bem-sucedidas. Elas fracassaram em fornecer regras para orientar as atividades dos cientistas. O fazer científico não deve ser restringido por regras de procedimentos a priori, ou seja, anteriores à experiência. Portanto, não se pode insistir que um cientista adote obrigatoriamente um certo procedimento metodológico. O que se observa historicamente é que toda a regra que foi proposta para ser seguida foi desrespeitada. Ou seja, ele defende o pluralismo metodológico. Por isso, ele é considerado o anarquista científico. Ele diz que um método não tem preferência sobre o outro, que depende da escolha do sujeito e das condições do contexto em que ele está sendo aplicado. E que, por isso, a gente não deve ter uma resposta, um modelo, como os paradigmas de Kuhn, a gente não deve insistir num programa e proteger o núcleo duro, como os programas de pesquisa do Lakatos, e a gente não pode simplesmente estabelecer como critério de eficiência a teoria que deve funcionar de acordo com o Popper. A gente deve sim ter vários critérios e dependendo da situação, a gente vai usar ou um ou outro. Ora um, ora outro. No início de uma investigação, cada pesquisador faz aquilo que mais lhe agrada. Para a produção do conhecimento científico, vale tudo. O que de fato existe na produção científica é um anarquismo metodológico. Não há nenhuma regra, por mais alicerçada que esteja uma teoria do conhecimento, que não tenha sido violada em uma ocasião ou em outra. Tais violações são necessárias ao progresso da ciência e do conhecimento científico. Quando a gente discute as regras, questiona as suas possibilidades e procura novas aplicações, é que a gente faz com que o conhecimento evolua e pode criar novos cenários e novas possibilidades. Para Feyerabend, diferente de Lakatos, a ciência não é necessariamente superior a outras formas de conhecimento. Para afirmar tal coisa, é preciso conhecer a fundo os objetivos e métodos das outras formas de saber. O que distingue o cientista do charlatão é que este adota uma posição pacífica frente ao que existe, enquanto aquele investiga as dificuldades do conhecimento, as objeções às suas teorias, tentando adaptá-las, corrigi-las, atualizá-las, etc. Os sentidos e interpretações dos conceitos dependem do contexto em que ocorrem. Em alguns casos, é quase impossível comparar ou escolher entre duas teorias, pois seus princípios fundamentais são radicalmente diferentes. Neste caso, as duas teorias são incomensuráveis. Porém, ainda que duas teorias sejam incomensuráveis, elas podem, de acordo com alguns critérios, ser comparadas. O que são teorias incomensuráveis? Teorias que não podem ser comparadas porque elas não têm o mesmo propósito nem o mesmo fundamento e, portanto, tu não pode medir coisas diferentes e dizer isto tem a ver com aquilo, ou isto é melhor do que aquilo, ou isto se sobrepõe àquilo, quando isto e aquilo não são coisas que podem ser colocadas no mesmo lugar e no mesmo entendimento. Então, precisa de alguns critérios para que se possa fazer isso, mas mesmo assim, ele vai defender que existem coisas que não são possíveis de serem comparadas, porque são radicalmente diferenciadas. Feyerabend encoraja a liberdade dos indivíduos de optar entre a ciência ou outras formas de conhecimento, assim como encoraja a remoção das restrições metodológicas. Para ele, a ciência é um empreendimento essencialmente anárquico. O anarquismo teórico é mais humanitário e mais apto a estimular o progresso do que suas alternativas que apregoam lei e ordem. Então, ele diz que não deve haver um método, o método, a forma correta, o jeito indicado, a restrição da norma e da regra. Deve haver possibilidades, métodos, várias condições, opção, e depende do sujeito. Qual é a melhor solução para o teu problema? Aquela que atende à tua necessidade, aquela que tu pode pagar e aquela que faz parte do contexto em que tu está inserido. Senão, não adianta. Como é que tu vai ter uma solução que não pode ser aplicada? Então, sei lá, um exemplo bem didático, né? Qual é a melhor internet disponível? É a net. Passa na tua casa? Não. Então, não é a melhor para ti. Qual é a melhor para ti?
que tu pode pagar, a que atende tua demanda e a que passa no lugar em que tu precisa, a que está disponível. Então tem uma série de condições que devem ser levadas em conta e o contexto estabelece que condições são essas. Por isso, a ciência deve evoluir muito mais pela possibilidade de produzir soluções e administrar os contextos do que com o objetivo de resolver as coisas de uma maneira única ou mais fechada.